E aí, tudo bem? Tudo legal? Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Boa noite, Marcelo Campos. Boa noite, Ronaldo Rosas, e boa noite para você que fica com a gente a partir de agora para mais esse Papo da Madrugada. É isso, Marcelo. E nós vamos começar o programa de hoje mostrando um desenho que traduz bem o que é a nossa esquerda. Olha só. Pura verdade, né, Ronaldo? Hoje, no Brasil, os que se dizem pacifistas, né, se acham no direito de fazer qualquer coisa, até esculhambar um agente da lei, se for preciso. Mas quando esse agente reage para colocar as coisas nos seus devidos lugares, as imagens trabalhadas pelos esquerdistas e pela grande e velha imprensa dão a impressão de que o agente da lei está fora de controle e agredindo o inocente cidadão, né? Infelizmente, esse é o Brasil de hoje. Verdade, esse é o Brasil de hoje. E nesse Brasil, Marcelo, tem também o aparelhamento que a esquerda promoveu durante anos nas escolas e nas universidades, principalmente nas públicas. A coisa está tão escancarada que até o jornalista Alexandre Garcia ficou perplexo. Num de seus programas, ele mostrou um áudio de uma discussão entre um aluno e um professor do ensino médio. Vamos ver, é realmente inacreditável. Vocês não vão acreditar. Eu vou mostrar para vocês o áudio que foi gravado por um aluno de uma escola em Boa Vista, Roraima, numa aula de geografia. Ouçam, porque se eu descrever não vai ser suficiente, tem que ouvir a conversa. O professor ensinando os alunos ao crime, né? Insinuando que crime é tudo bem, assaltar, tudo bem. Né? Mas ouçam aí. O senhor acaba de falar sobre a gente ter que, como se fala, alguns políticos dizer que a gente tem que andar armado, o homem tem que andar armado, pai de família, mas a gente fala, nossa, isso é um erro, né? A pessoa está armada. Mas a gente não pensa na hora de o ladrão estar armado. É errado a pessoa de bem estar armada para se defender, mas... Quem é a pessoa de bem? Um pai de família, por exemplo... O cara que está roubando é pai de família. Quem que é uma pessoa de bem? Explica melhor o que você está falando. O cara que rouba tem família. Sim, não, que trabalha... O cara que rouba ele está trabalhando. O cara que rouba, para ele roubar... Para ele é. Mas não é certo. Quem está falando que não é certo? Quem está falando que não é certo? Quem está falando que não é certo? Vamos supor, o senhor trabalha 10 anos para comprar um carro de luxo. 10 anos não dá. 10 anos no Brasil não dá para comprar um carro de luxo. Não, eu estou dando um exemplo, mas se for, o senhor trabalha 10 anos para o senhor comprar um carro de luxo que o senhor quer, é um sonho. Aí chega um cara que nunca trabalhou na vida, nunca teve nenhum estudo, o senhor se preparou para isso, entendeu? E toma o carro do senhor. Ele está trabalhando. Meu Deus do céu, meu pai. É incrível, né? Foi dentro de uma aula de geografia na escola Camilo Dantas, da Secretaria de Educação. Segundo informação de ontem, da Gazeta do Povo de Curitiba, né, que confirmou, foi ouvir a Secretaria de Educação, disse que vai tomar providências. Vocês notaram que os alunos estão muito mais avançados que o professor em moral, em ética, em respeito às leis, em honestidade? Quer dizer, esses alunos têm bons pais em casa que já os encaminharam bem. Já o professor, vocês ouviram, não preciso dizer mais nada. Só para a gente lembrar, né? Isso pode estar acontecendo na escola dos seus filhos em qualquer cidade do Brasil. Essa cena é absurda e inimaginável, né? Agora, vê se um professor que diz e defende as coisas que esse aí falou para o seu aluno pode ensinar alguma coisa a alguém, Ronaldo? As direções das escolas, elas precisam estar atentas aí a professores desse padrão, né? Veja que se o Bolsonaro foi eleito, ele precisa dar um jeito aí de, através do MEC, promover aí uma limpa nas escolas e nas universidades para acabar com esse aparelhamento e esse ativismo político que só vale para um lado e discrimina e agride quem pensa diferente. Caso o Lula vença as eleições, rapaz, aí a educação vai para o brejo mesmo, porque isso aí tende a aumentar.
Coitadas das nossas crianças e dos nossos adolescentes com o PT novamente no governo federal, né? Bom, voltando a falar do jornalista Alexandre Garcia, que fez um comentário sobre a situação no Chile. Olha só, os brasileiros precisam assistir para não repetirem o erro dos chilenos. Ontem no Chile foi entregue ao presidente, que é um jovem de 35 anos, solteiro, a nova Constituição, aprovada pela Constituinte de 156 integrantes. Essa Constituição prevê aborto, prevê fim do Senado, que tem 200 anos, prevê diminuição do poder da polícia e mais direitos sociais. Esses constituintes que fizeram essa Constituição foram eleitos por 36% dos eleitores. E agora os eleitores estão dizendo nas pesquisas que querem antecipar o plebiscito ou referendo do dia 4 de setembro sobre a Constituição, que não aprovam. Só aprovam de 25% a 33% essa nova Constituição. A maioria não aprova. Só que o que estava fazendo essa maioria quando foi eleita em maio do ano passado, essa Assembleia Constituinte? Ficar em casa. Pois é, ficar em casa. Assim como na Colômbia, 18 milhões ficaram em casa e aí 11 milhões elegeram o presidente. É uma lição que a gente precisa aprender. Eles lá têm voto facultativo, aqui é obrigatório, mas depois de 70 anos não precisa votar, quem não vai votar tem uma sançãozinha leve, mas fica a lição. Se você abrir mão do seu poder de votar, você não pode se queixar depois que, se for eleito, alguém errado que estiver destruindo a sua família e deixando um péssimo futuro para os seus filhos, netos e bisnetos. E nós não temos só o Chile como exemplo, né? Olha o que está acontecendo na Argentina agora, no Peru, no Equador. Não é hora de omissão, né? É hora de ação e não de ficar em casa e não votar no dia da eleição, ou não comparecer, ou melhor, ou então comparecer e votar em branco ou nulo, né? Você deve votar em qualquer candidato, mas a gente só coloca o seguinte: não vote em ladrão, né? Ou em uma pessoa que queira transformar o Brasil em um puxadinho de Cuba ou da Venezuela. Você vê que ainda há pouco, no início do programa, você mostrou aquele desenho do guarda, né? Então agora, Ronaldo, eu vou te mostrar um desenho que também diz tudo a respeito de um determinado candidato. Olha aí, ele passando na praia, vê o sujeito se afogando, mergulha, nada até o fulano, tira o seu relógio e vai embora. E ainda sai rindo, né? É a pura verdade, Marcelo. Não é preciso dizer mais nada, né? Quer limitar o número de televisores nas casas da classe média, alegando que isso é uma pura ostentação, olha só. Mas usa um relógio de 100 mil reais e quando vai a Brasília fica num hotel com diária que custa 6 mil reais. Olha só. E um parênteses aí, Ronaldo. Só nessa suíte presidencial tem 3 televisores, né? Um na sala e mais um em cada um dos 2 quartos. E tem gente que acredita nesse cara e ainda acha que ele defende os pobres, né? Mas quando saiu nas redes sociais que o Lula estava pagando uma diária de 6 mil reais num hotel em Brasília, o presidente Bolsonaro aproveitou para mostrar onde estava hospedado na cidade de Imperatriz, que fica lá no Maranhão, durante uma de suas viagens pelo país. Vamos ver o vídeo? É como sempre tem feito, mostra onde fica alojado, quanto custa a diária, em torno de 50 bis. Batalhão de infantaria de selva. Vem cá, conhecer o nosso quarto aqui. Aqui no quarto. Fechar minha mala aqui. Imperatriz, chega lá. Aqui o banheiro. Preço da diária aqui, 0, tá? É o gabinete aqui do comandante do batalhão. Mas estou muito bem, estou vendo o jogo do Flamengo aqui, o pessoal está vibrando, não viu, né? 1-0 Flamengo. Não vou torcer para ninguém, né? Senão o pessoal Galo vai ficar bravo comigo. Mas isso aí, pessoal. Tá? Quase toda a segurança dorme comigo no quartel também, custo quase 0. Então fazer a nossa parte aí. Amanhã estaremos em
Vitória do Mearim. Ok, pessoal? Amanhã eu volto para Brasília e no dia seguinte eu vou estar lá em Juiz de Fora, minha segunda cidade natal. Boa noite a todos. Custo zero alojamento aqui, pessoal. Valeu, até mais. Para você ver, né, Ronaldo? Aquela pompa e circunstância que envolve o sujeito que chega ao Palácio do Planalto não contaminou o presidente Jair Bolsonaro. Ele continua com a simplicidade de sempre. E parece até que é isso que incomoda os seus adversários, né? Enquanto o Lula, que da boca para fora diz que se preocupa com os pobres, mas anda com relógio de 100 mil, como você falou, se desloca com um jatinho particular por todo o Brasil, e a gente nem tem ideia de quem está financiando isso, né? E ainda fica hospedado em suíte presidencial de hotel em Brasília ao custo de 6 mil a diária, o Bolsonaro está muito mais sintonizado com o povo brasileiro do que o descondenado, né? Se você fizer uma pesquisa na internet e resgatar vídeos aí sobre a carreira do presidente Bolsonaro, bota aí nos últimos 20 anos, você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Esse Bolsonaro é um sujeito coerente, rapaz. Podem dizer o que quiserem, mas a coerência dele não tem parâmetro se comparado à maioria dos deputados e senadores que a gente tem aí na República. É verdade. Agora, essa semana, circulou nas redes sociais um post que, num simples quadro, narrou quase um livro. Tá aí, ó. Genial. Num simples quadro, o autor narrou quase um livro inteligentíssimo. Olha o vírus, né? É o nosso Fidel Castro. A mutação, tá lá o Maduro, a cepa brasileira. Lula Pingus, né? E a vacina, a primeira dose em 2018 e a segunda dose agora, né? 2022. É muito bom mesmo, né, Ronaldo? Mas o bom da internet é que ela não deixa a gente esquecer determinadas declarações de alguns políticos, né? Olha essa que o ex-poste e ex-candidato à presidência da República em 2018 deu em uma entrevista aí, olha só. Também no seu programa de governo diz assim: a Constituição será aplicada de maneira imediata e firme contra quem ameaça a democracia com atos e ou declarações. O que significa isso? Por exemplo, o sujeito que for lá se manifestar e levantar uma bandeira escrito intervenção militar já, volta da ditadura, ele vai ser punido? Qual que é a ideia? Cidadão? Não. Então, o que é que vocês estão dizendo aqui? Você está falando de alguém... Contra quem ameaça a democracia com atos ou declarações. O que é declaração? É falar? É uma declaração? Quem tá debaixo de uma hierarquia, estou falando dessas pessoas, quem está debaixo de uma hierarquia vai ter que defender a democracia. Quem estiver sob o comando da presidência da República vai ter que defender a democracia. Não vai ter acordo com quem quiser sabotar a democracia no Brasil. E aí vai ser feito o quê? Não teremos discussão sobre isso. Isso aqui é um Estado democrático de direito. O que falta aperfeiçoar, nós vamos aperfeiçoar. Todos estão convidados para isso, mas não vai se admitir. Quem estiver debaixo da autoridade da presidência da República não vai poder sabotar a democracia. Então, nem com gestos, nem com declarações, nem com nada. Se um membro das Forças Armadas se for der um uma cargo declaração de confiança, dessa... está na rua no dia seguinte. Não se brinca com a democracia. E se for um membro... Nós estamos num momento delicado, um membro da ativa não pode. E o que vai acontecer com ele? Ato disciplinar. Existe regimento para isso. Ato disciplinar. Ou nós vamos defender a Constituição, as últimas consequências, ou nós vamos defender a democracia, as últimas consequências, ou ali na esquina, nós vamos ter uma solução autoritária. Nós não vamos tergiversar sobre isso. Gente, está aqui plano de governo do Fernando Haddad e eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas, como essa aqui, ó. Para assegurar as conquistas da Constituição de 1988, as reformas estruturais e das instituições preconizadas, será necessário um novo processo constituinte. Novo processo constituinte. Foi isso que o Maduro fez na Venezuela, certo? Ou estou errado? Acho que eu estou certa, né? Maduro ganhou e aí logo em seguida estabeleceu um novo processo constituinte. A Venezuela está a beleza que a gente viu lá. O Brasil precisa de um novo processo constituinte, a soberania popular em grau máximo,
para a refundação democrática e o desenvolvimento do país. Se não me engane, isso chama-se socialismo, né? Outra coisa, gente. Aqui, ó, Programa Transcidadania, que garantirá bolsa de estudos a pessoas travestis e transexuais. Então, se eu me declarar trans, eu terei bolsa de estudos. Olha que bacana. Né? Basta eu me declarar que sou trans e terei bolsa de estudos. Outra coisa interessante aqui, ó, nova política sobre drogas. Prestem atenção, que é uma nova política sobre drogas e não antidrogas. Descriminalização e a regulamentação do comércio. Sim, vamos liberar geral, né? Vamos soltar droga para o povo consumir, porque se tiver todo mundo noiado, ninguém vai ver o que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, tem alguns outros pontos que eu queria... Não, é isso mesmo. Por enquanto é isso, tá? Então compartilhem aí. Para quem duvidar de que esse material é de fato do senhor Fernando Haddad, entrem no site do TSE e baixem. E tirem suas próprias conclusões. O cara é muito cínico, né, Haddad? Agora, essa turma da esquerda, Marcelo, vulgarizou demais a palavra democracia, né? E o espírito socialista aflora quando se analisa com profundidade o plano de governo que ele apresentou na época. Olha só, ele adora imitar o que o Maduro fez na Venezuela e quer fazer o mesmo aqui com uma nova constituinte. Esse pessoal precisa ser expurgado da política nacional, e isso com urgência, hein? E esse Fernando Haddad deve dormir sonhando com o Maduro, né, rapaz? Olha só outra dele. E o título dessa postagem é o seguinte: como é bom esse Twitter, é só ter um pouco de paciência e vasculhar que você acha cada coisa. Olha, que o Fernando Haddad falou. A revolução que acontece na Venezuela é, sem dúvidas, uma conquista que deverá ser exemplo para todos os países. Parabéns, Maduro, estamos juntos. E esse lixo quer ser governador de São Paulo. Que coisa, hein, rapaz? Agora, eu tenho muitas dúvidas, né, a respeito das pesquisas para o governo de São Paulo. Esse Haddad não conseguiu se reeleger para a prefeitura paulista, agora, porque fez um péssimo governo, é claro, né? De repente, ele aparece em primeiro disparado nas pesquisas para o governo do estado. Parece uma forçação de barra, Marcelo. E né? Não é à toa que andam dizendo por aí que esse projeto que a esquerda tem para o Brasil é macabro. Olha só, projeto macabro. Ninguém tira um presidiário da cadeia, anula seus vários processos e depois bota o meliante para concorrer à presidência da República. Se não tiver infames planos em mente contra o povo e a nação brasileira. Ninguém, em sã juízo, pode achar que isso é normal. Bom, normal não é e nunca será, né? Agora, como não é normal a falta de coerência dos petistas, né? Depois de meterem o pau na iniciativa do presidente com relação à redução do ICMS sobre combustíveis por parte dos estados, eles deveriam agir assim, olha lá. Petistas reajam, não abasteçam com o ICMS reduzido. É coerente, né? Claro. E teve esse outro aqui, olha só. Olha lá. Etanol comum, 4,196, gasolina comum, 5,598, diesel comum, 4,596. Petista lixo, botou o dono do posto lá, né? Por favor, quando for abastecer, peça, né, o preço sem redução de ICMS, já que seus deputados e senadores foram contra a redução. Será que esses esquerdistas são tão cegos, rapaz, que não conseguem enxergar o que está acontecendo na Argentina? Caramba! É isso que nos espera. Vamos votar no Lula, vamos votar nele, bora. Olha só. Estou na Argentina, não tem diesel. Os caminhões estão parados na estrada, esperando o diesel.
grande parte da Argentina está desse jeito aí. Tá? Governo socialista, olha aí, ó. Aqui que dá. Olha, são quilômetros e quilômetros de caminhões parados. Olha essa situação. Isso aí, gente. Isso não pode acontecer no Brasil, não. Viu? É muito triste o que está acontecendo lá com os nossos irmãos, né? Que coisa, hein? Agora, há alguns anos atrás, a Argentina era um país que dava gosto de visitar. E veja, né? O que um governo esquerdista fez com aquele país. A gente lembra muito bem o que aconteceu com a nossa Petrobras. Esse vídeo é uma caricatura perfeita, olha só. Que coisa, né, rapaz? Mas outra caricatura ótima é uma conversa entre o diabo e o seu aprendiz, olha só. Eu já te disse, companheiro, e estamos tranquilos com relação a isso. Eu diria que 90% da educação está totalmente no nosso controle. Resta uma única minoria, que coincidentemente são cristãos que fazem apenas barulho, mas eles se calam. Afinal, 7 a cada 10 cristãos que entram para dentro do nosso sistema de educação, nossas excelentes universidades, acabam, no final das contas, passando para o nosso lado. Quando eu olho, sinto muito orgulho. Devo confessar para você uma coisa, que fizemos um excelente trabalho. Já não há quase mais nenhum professor de oposição. Estão quase todos do nosso lado, cumprindo a missão, lutando pela causa, defendendo o sistema. Eu deixei eles muito bem treinados. Estão oprimindo os que discordam e aplaudindo os que concordam. Você acha mesmo que esses cristãos bananas vão querer virar chacota defendendo seus ideais? São jovens, bobos, precisam fazer parte do grupo para se sentirem valorizados. Essas atitudes dos professores de disseminar as nossas ideologias e oprimir quem se opõe são seguidas pelos alunos. Hoje, os próprios colegas de turma cancelam uns aos outros. Conseguimos colocar significado em coisas que não têm. Simplificamos em poucas palavras para serem mais fáceis de serem repetidas. Ao fazerem isso, nossos fantoches criam ambiência. Sim, claro, isso é fundamental para que possamos criar o senso comum, pois todo cristão, ele é tanto retrógrado quanto ultrapassado, assim como também careta. Aqueles que se opõem, nós colocamos no paredão, literalmente. Por exemplo, falou que não concorda com o movimento LGBT, a gente já taxa como homofóbico. Porque dessa forma, todo o restante esquece que se trata de uma pessoa. Fazem o que tiverem que fazer simplesmente para acabar com o infeliz. Às vezes a pessoa nem é homofóbica, mas é mais fácil atacar um homofóbico do que o João, por exemplo. E eu confesso uma coisa, eu estou muito surpreso. Surpreso com o trabalho que temos feito e com o número de pessoas que têm nos ouvido cegamente. Muitos pais nem percebem o que está acontecendo. Deixam seus filhos sozinhos nessa batalha e é justamente por isso que ela precisa ser silenciosa, invisível. É claro que existem os cristãos que não aceitam, mas não se preocupe com eles não. São oprimidos, morrem de medo do coletivo, de falar alguma coisa e ser taxado de careta. São uns bananas. Isso. É de arrepiar agora. Olha do jeito que as coisas andam, Marcelo, é capaz de ouvirmos uma reivindicação como essa. Se Lula pode, eu também posso.
Fernandinho Beiramar para presidente aí. É, a essa altura do campeonato, rapaz, eu não duvido de mais nada, viu? Pois é por isso que nós temos que divulgar o tempo todo as mentiras que esses camaradas da esquerda contam, né? Essa semana, um vídeo do ex-ministro Gilson Machado desmascara Lula em uma mentira sobre a cultura. Olha só, cara, a ousadia do Molusco. Eu sou Gilson Machado Neto, sou ex-ministro do governo Bolsonaro do Turismo e da Cultura até o final de março deste ano. Ele não gosta de cultura, porque veja como é que pode, o Teatro Nacional está há 8 anos fechado. Final de... Eu sou Gilson Machado Neto, sou ex-ministro do governo Bolsonaro do Turismo e da Cultura até o final de março deste ano. Ele não gosta de cultura, porque veja como é que pode, o Teatro Nacional está há 8 anos fechado. 8 anos atrás, Lula, era 2014. Governo do PT. Quem fechou o Teatro Nacional, Lula, foi o governo do PT. Lula, aqui de pernambucano para pernambucano, de nordestino para nordestino. Fosse presidente em 8 anos. Por que tu não fizesse um forró patrimônio cultural e material do Brasil, irmão? Diz aí por quê? Quem fez? O presente título representa a inclusão das matrizes tradicionais do forró entre os bens imateriais registrados como patrimônio cultural do Brasil. Uma coisa é certa, né? O Bolsonaro foi muito feliz na escolha da maioria dos seus ministros. Muitos deles deixaram o governo para se candidatarem aí às próximas eleições. Se forem eleitos, vão poder ajudar muito o governo caso o Bolsonaro consiga se reeleger, né? E a tal juíza gaúcha, hein, rapaz, que proibiu a utilização da bandeira do Brasil em locais fixos, alegando que se trata de campanha política. Olha só, ela afirmou que o uso da bandeira do Brasil em local fixo configura propaganda eleitoral irregular para um dos lados, então nem cita qual lado, né? Para um dos lados da política, sem especificar qual, né? É um absurdo. Mas uma decisão dessas, Ronaldo, destaca 3 aberrações. A primeira é o desespero da pessoa, é o despreparo, aliás, não o desespero, mas o despreparo, e o desespero também da pessoa, né? Mas na realidade, o despreparo dela para o cargo de juiz, né? Ao dar uma sentença como essa. A segunda, rapaz, é que ela desconhece o verdadeiro significado desse importante símbolo nacional, que é a nossa bandeira, né? E a terceira é que ela mostrou que tem lado, parece uma esquerdista de carteirinha. O presidente está certo quando diz que a bandeira do Brasil não foi tomada por um lado, ela foi resgatada por um lado. Eu vou abordar esse assunto no meu comentário da próxima terça-feira, que vai ter o título de A Bandeira da Juíza. E é bom lembrar que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul já considerou essa decisão dela absurda, né? Meu Deus do céu. Mas teve um texto que viralizou no WhatsApp. É a história de um sujeito que foi chamado a atenção pela síndica do prédio em que mora, né, de que ele mora, por ter colocado a bandeira do Brasil na varanda. Ele disse o seguinte: a síndica aqui do meu condomínio, em Porto Alegre, tentou me impedir de manter a bandeira do Brasil exposta na minha varanda. Minha filha, que estava em casa, recebeu a mensagem de proibição. É nessas horas que eu adoro ser advogado. Resolvi com apenas 3 curtas mensagens, que as copio abaixo, para quem precisar defender seus direitos patrióticos e políticos. Usem sem perdão. Viviane, bom dia. Minha filha me ligou informando a sua determinação de retirada da bandeira do nosso país, que estava fixada na minha varanda. Tenho certeza que o fizeste com base na convenção condominial. Contudo, a convenção do nosso edifício, na hierarquia normativa, não pode afrontar texto de lei expresso. Quero lembrar
que ainda se encontra em vigor a Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, que, em especial, no seu artigo 11, assim estatui. Artigo 11. A bandeira nacional pode ser apresentada, primeiro, hasteada em mastro ou adriças nos edifícios públicos ou particulares, templos, campos de esporte, escritórios, salas de aula, auditórios, embarcações, ruas e praças, e em qualquer lugar em que lhe seja assegurado o devido respeito. 2. Distendida e sem mastro, conduzida por aeronaves ou balões, aplicada sobre parede ou presa a um cabo horizontal ligando edifícios, árvores, postes ou mastro. 3. Reproduzida sobre paredes, testos, vidraças, veículos e aeronaves. 4. Compondo com outras bandeiras, panóplias, escudos ou peças semelhantes. 5. Conduzida em formaturas, desfiles ou mesmo individualmente. 6. Distendida sobre ataúdes até a ocasião do sepultamento. Portanto, senhora síndica, a bandeira permanecerá na minha sacada. Pois é, diante desse exemplo, Ronaldo, quem tiver problemas com condomínio sobre hastear a bandeira brasileira na sacada ou nas janelas, é só mandar essa lei 5.700 de 1º de setembro de 1971 e o problema vai estar resolvido, né? Aí o síndico esquerdista vai ter que ficar calado. Você vê que essa juíza que tomou essa decisão, rapaz, tem que ser afastada do seu cargo por incompetência e por desrespeito a um símbolo nacional. Pois é, e por falar em juiz, se é que a gente possa se referir a essa coisa, né? Dessa maneira, o ministro Alexandre de Moraes derrubou o perfil do deputado capitão Assunção e mandou a Polícia Federal intimá-lo. Olha só, Alexandre de Moraes derruba perfil do deputado capitão Assunção e manda a PF intimar. E olha o post que o capitão Assunção postou no Twitter. Urgente. Por determinação de Alexandre de Moraes, acabo de perder o meu perfil no Instagram. Fui intimado pela Polícia Federal e acabei de prestar declaração a mando do Moraes. Um detalhe, nem eu, nem meu advogado tivemos acesso a nada. Tudo isso no dia da liberdade de pensamento. A gente não pode perder mais tempo falando aqui das arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, né? Porque isso acaba irritando a nossa audiência e a gente também, né? Essa é apenas mais uma de várias ainda que virão, pode ter certeza. Mas o que espanta nisso tudo, rapaz, é a omissão dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. É isso. E a polícia... fala. Não, mas eu quero só complementar aqui. Eu acho que eles devem ter muito rabo preso ou interesse em processos no Supremo. Só pode ser isso, né? Tem muita coisa por baixo ali do pano, né? E a polícia concluiu o inquérito sobre o assassinato de um petista em Foz do Iguaçu. Polícia conclui inquérito sobre morte de petista em Foz do Iguaçu. Está aí a postagem. Assassinato, aliás, que a imprensa quis rotular como vingança de bolsonarista. Só que essa narrativa não vingou, né, Ronaldo? Muitos vídeos circularam nas redes sociais e eles mostram que o policial, pelo menos os que eu vi, que o policial chegou com um carro na porta da festa e gritou alguma coisa, segundo testemunhas, parece que foi fora Lula, Bolsonaro mito, alguma coisa assim. Não devia ter feito isso, é provocação, né? Mas até aí nada surpreendente. Só que nesse momento vem um sujeito lá de dentro já e pega umas pedras e joga no carro do policial, que também, segundo testemunhas, ele estava mais preocupado em proteger a esposa e a filha pequena que estavam dentro do carro. Aí você vê que ele foi inconsequente em fazer uma coisa dessa, tendo uma filha com menos de 2 anos dentro do carro e a esposa também, né? A preocupação dele, segundo essas testemunhas, naquele momento, foi proteger a mulher e a filha pequena, né? Aí ele saiu. Só que depois ele voltou sozinho, mas voltou armado. Agora, num dos vídeos, dá para ver uma mulher mostrando o distintivo de policial, aí ele se vira em direção à mulher, corre um pouco para trás do carro e olha em direção à porta onde estava sendo realizada, do salão, né, onde estava sendo realizada a festa, com a arma em punho, fala alguma coisa como se alguém tivesse também do outro lado ameaçando ou
talvez já tivesse mesmo com uma arma, e começa a atirar. Depois vai para dentro do salão e todo mundo viu no vídeo que circulou aí na internet o que aconteceu lá dentro. Tem coisas nessa história que a esquerda tentou emplacar de outra forma. O assassinato não se justifica em hipótese alguma, mas eu não creio que o crime tenha tido motivação política. Houve a provocação dele errada e houve uma reação. Essa reação já foi mais agressiva com relação às pedras. O policial se manifestou nisso aí de uma forma não recomendada. Foi agredido a pedradas e depois voltou para tomar satisfação. E encontrando alguém armado, aí, meu amigo, foi bala para tudo quanto é lado, né? Eu acho até que se ele não tivesse sido agredido, provavelmente teria falado o nome do seu candidato para provocar os petistas e ido embora, né? Mas vamos ver o que o inquérito diz. Esse inquérito vai ser remetido para o Ministério Público, mas está em sigilo. Durante as investigações, aí, segundo a polícia, pelo que eu li hoje, ou ontem, né? Foram ouvidas aí 17 pessoas, entre elas testemunhas que estavam no salão de festas que foi palco do assassinato, né? Além dos familiares dos dois lados, tanto do petista e do bolsonarista. A polícia paranaense diz ainda ter analisado as imagens das câmeras e outras apurações complementares. Vamos aguardar aí a divulgação do inquérito para a gente poder comentar esse fato lamentável aí. Mas a mídia e a esquerda divulgarem que a culpa desse assassinato é do Bolsonaro chega a ser risível, né? Bom, e o presidente Bolsonaro esteve ontem na cidade de Juiz de Fora, onde em setembro de 2018 recebeu aquela facada do Adélio Bispo, né? Veja como foi. Obrigado. Ao presidente Jair Bolsonaro. E o mais estranho, Marcelo, o mais estranho disso tudo é a apuração desse caso, né, da facada no então candidato à presidência, né? É evidente que o Adélio Bispo não agiu sozinho, está na cara, né? Teve cúmplice até na Câmara dos Deputados, dando entrada a ele enquanto estava em Juiz de Fora. A história dos 4 advogados, né, que apareceram de jatinho na cidade de Juiz de Fora, logo após a tentativa de assassinato de Bolsonaro e a negativa da Ordem dos Advogados do Brasil em abrir o sigilo dos mesmos, também não cheira bem. Muito estranho, Marcelo. Bota estranho nisso, Ronaldo, e deve ter muita gente graúda por trás desse episódio aí. Essa semana, o jornal Gazeta do Povo publicou uma matéria sobre a situação do Adélio, né? Você vê que passados aí quase 4 anos do atentado que quase matou o presidente Jair Bolsonaro, o agressor, confesso, Adélio Bispo de Oliveira, ele vai poder ter o seu futuro definido ainda nesse mês de julho. A matéria da Gazeta do Povo informou que está para ser realizada uma perícia psiquiátrica para o fim desse mês. E o Adélio vai ter o seu estado mental novamente avaliado. Se os médicos atestarem que ele não representa mais perigo para si ou outras pessoas,
ele poderá até mesmo deixar a Penitenciária Federal de Campo Grande, onde ele é mantido desde setembro de 2018, após a sua prisão em Juiz de Fora, né? E aí, ir para casa. É inacreditável, né? Ora, se esse camarada sofre de transtorno delirante persistente, que é uma doença que, segundo a sentença, o impedia de entender o que estava cometendo um crime, com isso determinar por sua própria vontade aí uma conduta oposta, eu não sei, em primeiro lugar, se isso tem cura. Não sou médico. Acho difícil. Soltá-lo agora, durante a campanha eleitoral, onde Bolsonaro é candidato novamente, me parece absurdo, né? E olha, dizem até que foi difícil encontrar psiquiatras dispostos aí a fazerem um laudo sobre o Adélio, né? Porque houve a solicitação do laudo por parte do juiz do caso, né? Que tinha estabelecido um prazo de 3 anos para a reavaliação do Adélio Bispo. Agora, olha que curioso, o atual, que é o advogado, né, do Adélio, o nome dele é Zanoni Manuel de Oliveira Júnior. Ele entende que o melhor para o Adélio é que ele continue no presídio de segurança máxima. Ele disse até que é a favor que ele continue no sistema federal, porque ele já foi ameaçado de morte no sistema estadual. E para ele, hoje, o Adélio na rua, no atual cenário político, com os ânimos acirrados aí, e a eleição se aproximando, o Brasil fica pequeno para ele, né? Em caso de... Aliás, esse caso, vou te dizer uma coisa, Ronaldo, pensando melhor, em termos de apuração, eu não sei se você vai concordar comigo, mas ele é muito parecido com o caso do petista Celso Daniel, né? Lá tiveram, depois do assassinato de Celso Daniel, tiveram 7 mortes acessórias. No caso do Adélio, tiveram 2, incluindo a dona da pensão, né? Onde ele se hospedou lá em Juiz de Fora. Nesse caso do petista, até o jornalista Boris Casoy, rapaz, chegou a publicar um vídeo que eu assisti, falando das pressões que ele sofreu para abafar o caso. E essas pressões aconteceram por parte do PT, né? Enquanto ele trabalhava na Record. Para mim, isso tudo é muito estranho, rapaz. Marcelo, estranho e triste, né? Mas agora vamos lembrar do nosso amigo Hamad, o mágico, né? A Kátia Reis mandou algumas fotos do arquivo pessoal dele, né? Olha, tem ele fazendo um truque de levitação, olha aí. Isso fazia parte de um dos grandes shows que ele apresentava aqui no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente em Las Vegas. Aliás, tem até a foto daquele truque que ele apresentou em Las Vegas, nos Estados Unidos, que a gente mostrou no programa passado, onde a sua partner atravessa o corpo dele na frente do público, né? Aí, ó. E tem esse aqui, a foto dele com as suas partners, né? Agora, Ronaldo, essa foto aqui é de um truque que quem teve a oportunidade de assistir, rapaz, morre de rir. Ele chama uma pessoa da plateia para ajudá-lo, né, no truque, veste uma roupa de cozinheiro, coloca uma boca falsa no sujeito, manda ele segurar uma colher de pau e começa a fazer perguntas para a pessoa, só que ele controla a boca do sujeito num mecanismo que ele tem nas mãos, né? E ele mesmo responde utilizando o talento dele de ventríloco, movimentando a boca do sujeito. O negócio é hilário, rapaz. Vamos ver se a gente consegue um vídeo aí desse momento do nosso amigo inesquecível Hamad Martins. Ele nos deixou esse ano e nós temos aqui um espaço permanente para ele. Valeu, Kátia. Obrigado pelas fotos. Abração. Kátia, beijão para você. Marcelo, você soube que aquele telescópio, o James Webb, né, registrou imagens sensacionais, né, mostrando várias galáxias até então desconhecidas. Dá uma olhada nessa aqui, ó. Ai, rapaz, mas tá rolando por aí um boato sobre a retirada do ICMS sobre a pinga. Você já ouviu falar nisso? Eu não. De onde se tirou essa história? Daqui, ó. O ICM da cachaça é 18,75%. Se o Bolsonaro zerar esse ICM da pinga, rapaz, até o Lula vai votar nele. Sabe o que eu também acho? Eu acredito nisso, viu? Mas você sabe que tem muita gente de esquerda que não são intelectuais, é claro, né? Que tem muita dificuldade para ler e interpretar textos. Olha só essa aqui. A diferença entre saber ler e saber interpretar o que se leu. Quando a máquina parar e apitar, por favor, retire toda a roupa. Obrigado, a gerência.
Que coisa, rapaz. Agora, você viu o que fizeram com a mulher que estava trabalhando? Olha só. Prostituta foge ao ver que o cliente era seu marido. Cara, olha lá. E o Marcos Lima responde lá, é uma falta de vergonha mesmo, uma mulher trabalhando e ele na putaria. Ah, rapaz, mas o pior mesmo é a diferença entre gerações, né? Olha só essa situação relatada por um pai, rapaz. Olha, cheguei para minha filha e disse, filha, me passa o jornal aí, por favor. Ela respondeu, pai, como você está velho, pai. Como você está velho, o jornal é coisa do passado. Aí ela me passou o iPhone 8 dela. Para não alongar a história, Ronaldo, vou resumir. A mosca está morta, o celular todo quebrado e a menina chorando até agora. Caramba, se eu faço isso com o iPhone da minha filha, eu estou perdido, cara. Então é hora de chamar a fadinha do dente. Olha só, um homem seguiu uma menina dentro do banheiro feminino, alegando que ele se identificava como mulher. Os dentes do homem foram arrancados aos socos pelo pai da menina, que se identificou como a fadinha do dente. É. Olha, do jeito que as coisas andam, nós vamos ter uma inflação de fadinhas, hein? Olha, com certeza, hein? Agora, tem uma muito boa que eu vou te contar agora. Um alemão entra em um bar e pede uma cerveja. Barman diz-lhe 20 euros. Né? O alemão fica chocado. 20 euros? Ontem eram apenas 3 euros. Bem, hoje são 20 euros. Mas por quê? Por que 20 euros? Caramba! Barman, vou explicar. 3 euros é cerveja, 3 euros para ajudar a Ucrânia, 4 euros assistência a países europeus que impuseram sanções e não são membros da União Europeia, né? 4 euros em ajuda ao Reino Unido para a implementação bem-sucedida de sanções contra a Rússia, depois são enviados 3 euros para os países dos Balcãs, como ajuda para comprar carvão para os fornos, né? E, finalmente, 3 euros para um subsídio de gás para a União Europeia e um fundo para ajudar a manter as sanções. O alemão silenciosamente tirou o dinheiro, deu 20 euros para o garçom, para o barman. O barman levou-os, entrou na caixa registradora e devolveu-lhe 3 euros. Então o alemão, incrédulo, disse, o que é isso? Você disse 20 euros, certo? Eu te dei 20. Por que você está me devolvendo 3 euros? Não temos cerveja. Rapaz, olha que a gente está caminhando para isso, hein? Boa. Bem, chegamos então, Marcelo, ao final do nosso Papo da Madrugada de hoje, né? Na semana que vem não teremos o nosso querido Marcelo no Papo da Madrugada, porque ele vai fazer uma cirurgia amanhã. Vai ficar de molho por pelo menos uma semana. Marcelo, vai correr tudo bem. Tranquilo. Conta aí com a nossa torcida. E ele já deixou gravado, né, o seu comentário, que será veiculado na terça-feira, já que não apresentaremos o programa Os 4 Elementos. Eu desejo uma ótima cirurgia, Marcelo, e que você se recupere para a gente continuar com o nosso Papo da Madrugada. Valeu, Ronaldo. Valeu, obrigado. Agradeço também a você que ficou aqui com a gente. Espero estar de volta aí no dia 30 de julho com mais um Papo da Madrugada. Um grande abraço aí para todo mundo. Tchau, um beijão para todo mundo. E Marcelo, cuidado, hein? O anestesista, hein? Cuidado. Rapaz, pode deixar que eu estou tomando as providências. Tchau.